Meu nome é Henrique, eu tenho 27 anos, 28, perdão, tenho 28 anos. Eu sou filho adotivo, eu fui adotado com 1 ano e meio, né? A minha história é uma história muito complicadinha em questão de paternidade. A minha mãe, ela era da vida, e meu pai foi uma das pessoas que ela teve um relacionamento, e aí me teve. Minha mãe biológica, ela fala que por questão de financeiro, na época, ela preferiu passar a minha guarda, e aí eu tive o contato com a minha mãe adotiva, né? Com 1 ano e meio eu já estava morando com os meus pais adotivos. Eu lembro que quando eu era mais criança, assim, meu pai, ele tinha uma foto minha na carteira na carteira de dinheiro ali. E eu tava com um macacão verde e nas costas dele, né? Nas costas dele. E essa foto ficou na família por muito tempo. Vou tentar achar. Ficou dentro da família por muito tempo, porque foi um momento, assim, na família, muito importante, né? Meus pais sempre quiseram minha mãe sempre quis um filho adotivo, e parece que naquele momento ali foi o que deu certo para eles, sabe? Então a minha chegada na família foi uma chegada muito marcante, assim, para todo mundo. Um outro ponto também que eu lembro a gente passava muito perrengue, cara, muito perrengue. E meu pai adotivo, eu sempre lembro da figura dele trabalhando muito, muito. Meu pai trabalhava muito, e ele trabalha até hoje. Sempre trabalhou muito. Eu acho que o significado da palavra pai está mais relacionado à atitude, né? A gente, não sei, para mim foi assim. Para mim foi mais na base da atitude, e nem sempre pelo sentimento, pelo conviver com o pai, sabe? Para mim foi mais na base da atitude, ver as pessoas sendo sinceras, sendo pais, sendo amigos que tiveram filho. Então foi mais pela atitude de ver eles fazendo alguma coisa ali. Meu pai também, ver o meu pai também como uma figura paterna, vamos dizer assim. Então, no meu ponto de vista, o significado da palavra pai, ela está muito mais relacionada às atitudes da pessoa, e não com o título em questão. Não o título em questão, está mais no que a pessoa vive, no que a pessoa demonstra ali. Meu pai, ele só, assim, eu sempre brinco, né, de sangue, ele só teve a minha irmã mais nova, e os outros dois são filhos do coração dele ali, e isso não diminui o amor que ele tem um pelo outro ali e tal. Mas meus pais, chegou um momento da vida deles que eles decidiram que o relacionamento deles não ia mais pra frente, e isso acabou afligindo a minha infância, afligindo um pouco da infância do meu irmão, da adolescência do meu irmão também. E foi um dos momentos, assim, mais perrengue. Minha mãe foi embora para Portugal, foi morar fora, e acabou ali que a gente agora era cada um por si, todo mundo tinha que trabalhar, todo mundo tinha que agir agora. Então essa época também foi uma época muito difícil, que aí aquilo que eu falava com você, que eu falei aqui, de meu pai de lembrar do meu pai trabalhando muito, foi uma época que a gente não via meu pai. Eu via meu pai 3 vezes no ano, assim. Então a gente começou a aprender a se virar muito rápido sozinho, né? Ter que fazer as coisas acontecer muito rápido sozinho. E sempre quando eu olho para trás, assim, para minha história, isso é um resumo, mas quando eu olho para trás para minha história, eu penso que eu não deveria ser pai, né? E não por causa da criação dos meus pais, não por causa da forma que eles agiram e tal. Foi porque a minha história, ela caminhou para um modo onde ser pai, para mim, no meu ponto de vista, era algo muito negativo, né? Então eu via
ao meu redor a responsabilidade de pai de uma forma muito negativa, né? E com 16 anos eu tive a Esther. E a Esther foi... Ela foi algo assim pra, sabe, tapar isso. Tudo aquilo que eu tinha com meu pai biológico, com meu pai adotivo, com os meus pais, tanto com a minha mãe como com meu pai. Foi uma época assim que eu comecei a olhar com outros olhos, né? A gente fala que dos meus filhos, a Esté foi a mais mimada, porque a gente trabalhava muito para dar tudo de melhor, tudo de bom para ela. Então, quando ela chegou, lógico, né? Não era algo no momento certo, mas se tornou algo no momento certo, sabe? A gente aprendeu a conviver com aquilo dali, e por mais que a gente fosse muito novo, tanto eu quanto a Mel fosse muito novo, a gente aprendeu, sabe? A gente aprendeu a ser pai, a gente aprendeu a ser um casal, né? A trabalhar junto. E a Estela abriu as portas de um sentimento que eu ainda não tinha vivenciado. Era algo novo para mim, né? Então, você ser para alguém o que, no seu ponto de vista, faltou para você é muito difícil, né? Você tem que aprender muito rápido, porque a criança ela não pode sentir isso. Então, eu tive que aprender muito rápido a ser pai e ter a responsabilidade de pai em casa. E a gente conseguiu. A gente teve criança na adolescência. Então, na adolescência não é o momento certo para você ter uma criança, porque ainda você está formando seu caráter, né? Então, vem uma criança e a gente começou a trabalhar junto, assim, muito rápido. Então, tudo começou, as coisas dão certo, mas as coisas dão errado também, né? Então a gente teve um relacionamento muito conturbado nesse tempo, em questão de relacionamento. A minha família, ela não era para ser constituída, não era para mim ter vocação de ser pai, não era para mim ter a família que eu tenho hoje, eu não merecia a família que eu tenho hoje, mas eu aprendi a viver de uma outra forma, e aprendi a lidar com aquela situação ali, e hoje eu não me considero o melhor pai do mundo, mas eu me esforço muito para ser pai, para ser um pai presente, para não faltar nada, para ter as responsabilidades que deve ter dentro de casa. Então é mais ou menos isso. A paternidade, cara, ela forma o seu caráter muito rápido, né? Você sai de um lugar de conforto e uma pessoa agora começa a depender mais de você. Então a minha forma de enxergar o mundo é que eu não poderia errar mais, sabe? Querendo ou não, foi o que firmou no meu coração. Então eu não poderia errar mais, não era mais uma opção de errar, né? Eu tinha que fazer as coisas darem certo, porque uma pessoa precisava que as coisas davam certo. Que eu tinha uma mania de começar projetos e não terminar. Eu tinha alguma coisa assim, eu começava e nunca terminava, sabe? E eu lembro bem que a Mel sempre falou muito comigo, assim, que falava comigo sobre isso, e que eu deveria parar de fazer isso, né? Então, depois que da paternidade, que eu comecei a levar mais a sério a paternidade, eu comecei a entrar em projetos e não desistir mais dos projetos, sabe? Começar a fazer aquilo dali até dar certo. Começar a insistir naquilo dali até eles darem certo. Eu acho que a paternidade, ela vem pra gente, homem,
de uma forma de amadurecimento. A gente tem uma dificuldade muito grande de amadurecer e a paternidade, ela vem com essa função de te fazer amadurecer, de te fazer dar mais um passo e de avançar um pouquinho mais. Então, foi dessa forma que eu vejo, é dessa forma que eu vejo a paternidade na minha vida e para onde eu tô caminhando. Efésios 1:5 tá escrito bem assim: nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Espero que minha história tenha te impactado, tenha trago algo positivo para sua vida. E acho que é isso. Amém.